tem essa questão muito forte da sucessão familiar. Hoje, eu sempre digo para os pais, por favor, conversem com seus filhos. Se vocês querem que eles fiquem na propriedade, de certa forma, porque, às vezes, realmente, o meu sogro, o sonho dele é encher de erva mate, né, a nossa propriedade. Mas não, em conversa, a gente disse, não, a gente quer seguir um rumo assim, né? Então, às vezes, você também ter essa abertura para você falar, também, às vezes, colocar. A gente sabe que não é fácil, né? Não é uma coisa assim que é um processo que a gente tem que... Às vezes a gente tem que mostrar na prática que aquilo lá funciona, né? Por essa questão de diferença, né? De idade. Porque hoje, como jovem, eu sou uma pessoa que prezo muito a minha qualidade de vida. O meu tempo, eu poder viajar, eu poder fazer minhas coisas que eu gosto, sabe? Mas é um processo que eu tive que passar. São 8 anos aí que eu tô vivenciando isso, né? Entre o tempo que eu estava na indústria trabalhando e fui morar lá na propriedade, enquanto eu parava os finais de semana e eles continuavam trabalhando, né? Então, eu desde lá já coloquei como meta eu poder parar e descansar. Só que foi muito tarde isso, sabe? Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde recebemos os nossos convidados para a gente conversar, conhecer as suas histórias, compartilhar conhecimento também. O Fala Mais que tem um oferecimento nessa temporada da Cicobi Valcred Sul, do Frigorífico Arvoredo, da Notável Construtora, CRT Technology e do Oeste Mais. Vamos à apresentação da nossa convidada da semana. Vamos lá, hoje a gente vai fazer uma viagem para o interior, mais interior ainda, né, do que estamos aqui no oeste catarinense, né? Interior então, rural, né? Exatamente, falando a base da economia, inclusive, né, daqui da região, que é o motor econômico, né, e muitas outras coisas. Então, é sempre legal a gente trazer esse tipo de papo aqui pro Fala Mais, porque nós vamos conversar com a Thaís Neres Kriegers, que é moradora do interior de Concórdia, e ela tem uma vida muito peculiar, porque ela não é simplesmente moradora e vive do interior, do ofício do interior, que é trabalhar com a terra, com os animais, enfim, né? Ela tem uma importante participação nas informações, no repasse de informações, porque ela, além disso, ela é palestrante, ela é empreendedora, ela é bastante ativa nas redes sociais também, e ela vai contar tudo isso para nós a partir de agora. Thaís, seja bem-vinda. Oi, tudo bem com vocês? Então, meu nome, como já foi falado, é Thaís, mais conhecida como a Thaís do Agro nas redes sociais, né? Hoje, atualmente, moro na comunidade de linha São Luís Concórdia. Para quem não conhece aí da nossa região, que conhece a Embrapa aí em Concórdia, é por ali, pertinho ali, a gente mora ali. Eu venho de uma história aí muito, muito grande, apesar dos meus 29 anos, né? Eu nasci no campo, no interior de Concórdia, onde que aos 10 anos meus pais viram que a sucessão familiar, que se fala muito hoje no campo, não era viável para mim e para minhas irmãs, e a gente acabou indo morar na cidade de Ipira, lá desde muito cedo eu comecei a trabalhar, minhas irmãs também, né? A gente sempre teve essa característica, né, de seguir em frente, né? Não esperar o mundo vir e dar alguma coisa de graça, né? Então, a gente ficou lá, trabalhei, onde que eu cheguei numa via de mão dupla, né? Porque por ser uma cidade pequena, a gente sabe que, às vezes, as oportunidades, elas têm uma dificuldade maior, digamos assim, né? Então, eu tive que trabalhar muito cedo, né? Onde que eu não consegui fazer uma graduação, né? Hoje, depois vocês vão entender porque eu falo isso, né? E aí fui trabalhar, tive a oportunidade de fazer um curso de torneiro mecânico, né? Onde que eu comecei a trabalhar, fazer esses cursos e tal. Fui trabalhar num lugar lá e fiquei durante 2 anos. Tive um problema sério de saúde e tive que sair de lá. Me vi de novo, né, como jovem, ali, 20 anos, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né? Com 20 anos, você estava trabalhando de torneiro. Não, eu estava trabalhando num frigorífico, eu trabalhava, né? Foi meu primeiro emprego, porque é algo assim que a gente pensa que talvez, quando você é jovem, você entra num mundo desse, você não vai aprender nada. E lá dentro tinha um mundo, né, de diversidade de pessoas, de histórias, e eu sou uma pessoa apaixonada por histórias. Quanto mais a pessoa vem contar uma história
história dela, eu acredito que eu conheço também mais a essência da pessoa, né? E ali eu tive que sair, tive um problema de saúde, né? E decorrente disso eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida, né? A gente morando ali em Ipira, né, e tal. Minha mãe estava doente, também tinha saído do emprego. E eu disse para minha mãe, vamos se aventurar, vamos voltar para Concórdia, né? E isso que eu tinha uma irmã ali que estava com uns 14 anos e uma pequenininha, né? E a gente eu fui trabalhar lá, fui numa fábrica, conseguia o tão sonhado na carteira de trabalho como operadora de máquina, né? Nossa, para mim era uma realização, né? Eu sempre sonhei fazer engenharia mecânica, né? E então comecei a trabalhar lá e tal, e nisso era muito perto da onde é a nossa propriedade hoje. E eu comecei a ir, indo na casa, né? Hoje, atualmente, meu esposo, né? E comecei a ficar lá. E quando vi, eu estava morando lá, né? E eu comecei a observar também, né? Como eles trabalhavam com a questão das vacas, né? E outras coisas. E para mim era um mundo totalmente diferente. E eu pensei que não ia mais trabalhar, né, no interior, ia seguir na carreira, né, como CLT, né, eu ia trabalhar a minha vida inteira assim. Então, chegou num momento que eu sofri um acidente de trabalho novamente, né, foi muito difícil para mim porque eu me vi de novo desamparada, né, muito nova de novo. Eu estava com 22 anos, né, e o que eu vou fazer da minha vida? Porque a nossa região aqui, eu digo assim, algumas pessoas têm um tabu muito grande, que a gente tem que entrar num trabalho e viver a vida inteira dele lá até se aposentar, né? Mas eu vi que para mim também afetou isso no meu pensamento. Mas, de certo modo, eu pensei, não, vou ter que me reinventar novamente, né? Então, acabei indo morar hoje com meu esposo, né, atualmente. E fui lá para a propriedade e cheguei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui, né? Eu perguntei. Eu não sabia nem pegar uma enxada na mão, né? Porque o meu vínculo com o meio rural foi muito cedo, só até os 10 anos, né? Então, eu não sabia nada. Mas eu comecei a observar oportunidades dentro da propriedade, né? Porque a gente, às vezes, tem uma propriedade e não vê como uma empresa, né? A gente tem algo, assim, que a gente pode estruturar que viram algo muito bacana, né? Então, eu comecei a falar para ele, ó, a gente tem que melhorar essa propriedade, a gente tinha lá 5 vaquinhas lá com uns 17 anos, mais ou menos. Nossa, eram bem vovozinhas, né? Eu brinco sempre, porque a produção era muito baixa, muito baixa, sabe? E eu disse, a gente tem que mudar isso, né? Questão de saúde, né? A questão de a gente sentar no banquinho, né? Tinha ordenha, né? Que fazia, tinha ali a mecanização, mas era de carregar, né? Levar até no resfriador do leite, era muito pesado. Às vezes eu estava sozinha, né? Eu disse, a gente tem que mudar. Aí eu comecei a fazer alguns cursos, né? Em algumas instituições na nossa região, hoje como a Ipagre, né? O Senar, eu comecei a fazer, né? Em algumas instituições e fui pegando o gosto cada vez mais. Aonde que daí eu em decorrência, aí também tem a minha irmã, que trabalha com a questão de publicidade e tal. Ela começou a falar, você tem que fazer uma página, né? Nas tuas redes sociais, movimentar alguma coisa. Aí surgiu os Sabores da Roça, né? Que foi vendo a oportunidade em uma jabuticaba, né? Eu disse, olhei e pensei assim, a gente tem uns pés lá. Por que a gente não vende, né? Eu cheguei e sugeri, né, para o pessoal lá em casa. Mas ninguém vai comprar, né? Concórdia é uma cidade de 80 mil habitantes. Por que você não faz o marketplace na minha cabeça, né? E vende via redes sociais, né? Hoje em dia, né? Nossa, mas ali, quando foi 8 anos atrás, era uma coisa que ainda, né? Tava engatinhando o negócio. Anunciei, né? Fiz mais ou menos o que a minha irmã me repassou para mim, nessa questão de publicidade. Pensei, vou vender uns 10 quilos, 300 quilos de jabuticaba a gente vendeu. E daí você fazer toda essa logística que você tem que fazer, né? Que eu não fazia a mínima ideia, né? De como fazia. Tinha que entregar a domicílio, né? Isso, entregar a domicílio. E daí você ver as características, você ter que conhecer a cidade. Então, para mim foi tudo muito novo, começar nessa parte. Eu digo, a minha vida dá sempre um salto muito grande, muita coisa. Aí
eu comecei a vender jabuticaba, vendia de tudo que tinha, derivados de cana-de-açúcar, açúcar mascavo, coisas que estão se perdendo hoje na nossa cultura, né? Mas produzia lá dentro da Produzia propriedade. tudo dentro da propriedade, né? Tudo artesanalmente, né? Isso era o nosso diferencial. E eu achava novamente que eu ia fazer isso, né? Eu ia continuar ali trabalhando nessa parte. Mas a vida sempre reserva, né? Algumas oportunidades. Onde que eu participei de um curso, né? Que é o chamado hoje na nosso nível nacional, CNA Jovem, né, Jovens Líderes do Agro, onde que eu participei pelo Senar, pelo CNA Senar, né? Aqui agora está acontecendo no momento, é muito importante para nossa região, os jovens que moram no meio rural, procurarem, né, até os seus sindicatos aí de produtores rurais, o quanto que isso é importante, porque ele transformou minha vida. Eu já vinha daí nessa questão do empreendedorismo, de vender as coisas, o pessoal aqui na nossa região começou a chamar, né, para mim dar palestras, ensinar como que vendia um queijo para as mulheres, né, como que faz uma publicação no Facebook dos grupos, né, porque as mulheres, né, mais de idade, o Facebook ainda é uma vertente muito forte, né, e daí eu ensinava, básico do básico que eu sabia, né, muito pouco, mas elas conseguiam desenvolver uma renda a mais na propriedade, vender sua geleia, seu artesanato, né? E comecei a dar palestras, e daí eu entrei nesse curso aí também, e nesse programa. Aí foi muito interessante, porque eu entrei com essa visão que era só mais um curso, né? Algo mais assim que eu ia fazer. Foram 13 meses, né? Onde que a gente teve que participar. A gente teve encontros, né, remotos, né, mas eu fui para a capital, passei, né, em Florianópolis, né, na seletiva, né, e até então a gente estava ali para estadual, né, entrei na estadual, nossa, eu muito feliz, né, novamente me superando, né, e tal. Aí, da estadual, em 11 a gente foi selecionado para ir a Brasília, né, a gente foi lá, né, então foi muito bacana também. E desses 11, né, eu me tornei um dos destaques nacionais, né, como liderança empreendedora no final, que foi criar um projeto, né, hoje que é o Cultivando Bem-Estar no Meio Rural, né. Então, foi muito bacana, porque como pessoa hoje, eu tive toda uma metodologia que o programa passa para a gente, né, questão de desenvolvimento de liderança, de comunicação, né, a gente está novamente agora fazendo, né, estou participando do programa Porta-Vozes do Agro, né, a gente está tendo toda essa questão, né, de reforçar a comunicação de como você falar com o produtor rural, que ele entenda de uma forma, né, mais simples, que você não vai trazer tantos termos técnicos, né, e que ele saia lá realmente com um entendimento positivo do que a gente está abordando, porque às vezes a gente traz uma linguagem muito técnica e a gente acaba ali, de certa forma, perdendo o que a gente queria trazer para eles, né? Então, é muito bacana quando a gente vai fazer isso, né? Nesse sentido, né? E você foi despertando esse interesse por aprender a partir do momento que você começou a fazer os cursos, ou você já tinha essa intenção de entrar nessa linha? Eu, na verdade, hoje também, eu recebi o diagnóstico de TDAH, né, faz 5 anos, talvez para quem não sabe, né, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né. Eu hoje me entendo porque eu sou assim, né. Eu, quando era criança, era muito, como que eu posso dizer, criticada, porque eu não gostava de estudar, realmente, para mim era algo muito difícil, eu sempre passava na trave ali, eu não fui a melhor aluna das melhores notas, não, nem um pouquinho, mas eu fui desenvolvendo depois que eu comecei a fazer terapia, acompanhamento psicológico depois do diagnóstico, né? Mas eu sempre tive esse negócio do empreendedorismo, que eu sempre gostei de vender, sabe? Negociar, como a gente diz aqui na nossa região, fazer brique, né? Fazer essas coisas, eu sempre gostei, desde pequena. Nossa, se eu podia negociar um lápis, alguma coisa, uma borracha com um colega meu, eu estava fazendo, né?
Mas estudar em questão faz uns 8 anos, né, que eu comecei mais e tomei o gosto, né? Até minha psicóloga, ela fala muito, você tem que cuidar se não é um hiperfoco, mas o hiperfoco passou, né? Já são 8 anos, então não é um hiperfoco, é uma coisa que realmente eu me encontrei, né? Mas é muita terapia, é muito acompanhamento, né? Pra gente se entender. A questão hoje também, né? Que a gente não fala isso, a questão do autismo no campo, né? Ou TDAH e todas as outras questões que tem aí, que envolve a questão, né, da saúde mental também, né? E realmente, a gente às vezes se julga muito por causa disso. Eu me cobrava muito, porque eu vi muito professor meu falar, porque você não aprende, porque você é tal. Sabe que todo aquele linguajar que a gente ouve? Sim. Então, foi muito difícil nessa parte. Foi criando um complexo, na verdade, né? Foi, com certeza. Vai lá. Mas essa tua ida para essa vertente, né, justamente. Você comentou aqui, começou a ser convidada para palestrar, ensinar outras pessoas, mas isso não estava nos teus planos, então, inicialmente? Na verdade, não, né? Eu primeiro queria ser engenheira mecânica, depois eu fui fazer o curso de técnica em agronegócio, vou ser agrônoma. Aí, de repente, me chamam para dar uma palestra, né? Ter que montar alguma coisa, porque para quem talvez não entenda, hoje me vê às vezes na frente de um palco, acho que é fácil, talvez, de certo modo, mas eu tive que aprender a fazer um slide, porque é uma coisa, assim, que quem trabalha com mídia realmente entende que a gente tem totalmente um desenvolvimento de um ponto até o final, né? E para mim também foi. Primeiramente, quando eu ia, eu falava, né? Mas o importante de tudo isso é que eu fui entendendo, eu desenvolvi o material, né, para levar para as pessoas. Mas realmente, eu não esperava chegar onde, né? Hoje eu cheguei e sei que vou chegar mais, né? A decorrência do que eu tô vendo hoje, né? O que eu vejo o impacto do que eu venho trabalhando também, né? E uma outra coisa um pouquinho antes, Thaís, é que é justamente essa virada que vocês tiveram dentro da propriedade. Foi uma iniciativa sua também, né? De profissionalizar as atividades dentro da propriedade familiar, né? Porque a gente vê que é histórico, né? Que as propriedades familiares, rurais, pequenas propriedades, elas eram muito mais a parte de subsistência, e aí vendia alguma situação ali, mas não com esse olhar de negócio, né? E você conseguiu fazer essa virada de chave. Isso. Eu, quando cheguei na propriedade, realmente, para mim foi assim, ou a gente vai financeiramente ou a gente fica, né? Porque não tinha outra opção. A gente chegou numa propriedade para fazer a tal da sucessão familiar, né? Que se fala muito, mas não se fala os espinhos que a gente tem no meio disso, né? Que é a questão financeira dentro de uma propriedade. Você, de certo modo, eu faço uma coisa, você faz outra coisa, né? Dividir os cargos, vamos dizer assim, entre parentes dentro de uma propriedade, né? A minha sorte é que a minha família sempre foi, né? Tanto do lado do meu esposo, também como da minha família, a gente sempre se apoiou muito nessa questão. Mas foi algo assim que você chegar e dizer, a gente precisa construir, fazer um investimento de 100 mil reais para construir tal coisa. Ou você precisa comprar um maquinário que custa 300 mil, vamos dizer, um trator, né? E você for ver, você tem que também ter uma questão, né, de organização, né? Porque vai chegar, o mercado está aí, nós temos altas e baixas e a gente tem que ter uma questão financeira bem organizada, porque senão a propriedade, ela vai, como a gente fala aqui, só deré, né? A gente não consegue realmente administrar. E realmente hoje se olha mais as propriedades como uma empresa, porque a gente tem todo um trabalho, né? Que é de questão de organização, né? A gente não tem ali, né, a questão que é uma empresa, vamos dizer assim, na cidade. Mas a organização dentro, se uma propriedade ela é bem organizada, ela funciona muito bem. Só que é um tabu muito grande hoje ainda, né, para as pessoas, principalmente para o pequeno agricultor, porque a questão do investimento que ele tem, né, a lucratividade dentro, ela é menor também, né. Vamos pegar, assim, a nossa região, por exemplo, vai pegar uma leitaria, né, como o pessoal lá ali de São Paulo para cima fala, né, ela é muito menor. A produção de 3 mil litros, às vezes, ela é uma realidade que
para muitos é bastante, mas para outros é pouco, né? Então, a questão da organização dentro de uma propriedade, ela é fundamental, eu acredito. Eu vejo hoje pelo olhar de quem está administrando ali essa parte de organização. Sempre falo, né? Como que está a questão da qual bezerra vai nascer, qual é isso, né? Toda essa organização são pequenas coisas que são fundamentais. Se você não cuidar uma bezerra que nascer e você não tiver um cuidado, você vai ter uma vaca ali na frente que ela não vai ser, infelizmente, produtiva de como você precisa, né? E é um investimento alto você criar algo, uma bezerra desde o começo até o final ali. Então, dentro de uma propriedade é essencial isso, né? Você ter isso. A propriedade de vocês, o carro-chefe é o leite. Hoje sim, o leite. E temos outras atividades, né? Como a erva mate, apicultura, né? A gente tem alguma coisa de grãos, né? Que a gente tem arrendamento, né? Arrendado também. E agora, futuramente, estou pensando na questão do turismo rural, né? Tô vendo essa questão, né? Como nossa propriedade, ela tem uma vista ampla para o Rio Grande do Sul, lá é uma vista, eu pelo menos sou apaixonada, a gente tem uma vista muito linda lá, né? Fica na divisa, mais ou menos ali? Fica ali na divisa. A nossa propriedade ali dá uns 500 metros, acho que da barragem ali que tem, né? Então, é muito bonito você olhar, né? E vendo essa questão das pessoas hoje, a demanda que eu acompanho, nossa, como que eu queria estar no meio rural, tipo, um final de semana, passar alguma coisa nesse sentido, né? Descansar, né? Então, já tem uma demanda que eu só apresentei a ideia para algumas pessoas e me deram positivo. Ó, faz que a gente vai lá, vai alugar, né? Mas também tem toda uma estruturação, né? Também nesse sentido também, tudo né? planejado, né? Mas, referente ao leite, como é que foi esse desenvolvimento, então? Percebeu lá que tinha as vaquinhas que já não produziam tanto. Qual foi o movimento feito? Teve que fazer investimento em aquisição de outros animais? Nessa parte do processo também, porque como é que eu faço para uma vaca que dá X litros de leite ampliar a produção dela? Um pilar muito forte que já estava acontecendo na propriedade, mas estava um pouquinho mais lento, vamos dizer assim, eles já estavam fazendo o sistema de piqueteamento, né? Que antes estava sendo garção de vaca, né? É um termo que a gente usa que quando a gente corta o pasto, né? Moe e leva para a vaca no coxo, como um garçom, né? Ele faz ali e você leva, né? Então, era muito garção de vaca. Hoje, a gente já tem o piqueteamento pronto. E naquela época a gente começou, né? A desenvolver, implementar pastagem, né? Que fosse assim, que elas ficassem ali e elas pudessem, né? Tá grameando ali, né? Pastejando. E a gente... Foi um dos primeiros passos, né? Segundo... Com os próprios animais que já tinham. Com os próprios animais que tinham. E aí já conseguiu ver aumentar a produção? Um pouquinho, sim. Só que como elas eram muito... Já a certa idade, né? A gente começou adquiriu um animal, né, de uma propriedade ali perto, né, e ali começou. E até hoje ainda a gente tá, né, a gente não investiu comprando de fora, né, animais, né, a gente foi selecionando os animais, até de certo modo a gente vê, ó, essa aqui é positiva, a gente vai deixar. E outro ponto forte também foi fazer a questão da silagem, que não era feita na propriedade, né, não era feito, eu volto novamente, né, o garçom de vaca era muito forte, né, de cortar a cana, levar, moer. É um trabalho muito, para quem realmente não conhece, é desgastante. É muito desgastante você cortar, você ter que carregar a cana, levar, fazer a moagem ali e distribuir para o animal. Servir, né? Servir o animal. Servir, isso, realmente. E era um negócio... E daí a gente fez a estrutura nova, onde que melhorou o bem-estar animal e o nosso bem-estar também, né? Onde que foi adaptado, a gente fez o fosso, né? Ali colocando uma ordenhadeira canalizada, que caía o leite já direto dentro do resfriador de leite, né? Não precisando mais carregar o taro. Mas foi todo um investimento, né? Que participando do curso também da Ipagre, que teve de jovens, né? Ali também a gente teve
o investimento que a gente recebia depois do curso, né, a gente usou, né, tanto eu como meu esposo, a gente usou para estar investindo em cima da propriedade. Mas também foi um ponto muito forte ali, meu sogro, né, que ele viu que a gente estava se empenhando em melhorar a propriedade, ele também ajudou com o aporte financeiro também, né, ajudou um pouco ali também em cima. Ele apoiou, acreditou no negócio, na ideia. Isso foi muito essencial, porque hoje para você ter voz dentro de uma propriedade, principalmente mulher, jovem como a gente era também, né, é algo que é um pouco difícil, né, essa divergência de, a gente pode fazer isso, aquilo, mas você também tem que ter um freio às vezes também, né, porque, ele dizia, né, talvez como a gente foi procurar uma empreiteira, né, para fazer, né, essa daqui não é boa, essa daqui eu conheço. São esses pontos pequenininhos, né, que fazem a gente conseguir também desenvolver uma propriedade, né. Eu sempre digo, o conversar, o falar, ele é muito bom dentro de uma propriedade. E é algo difícil ainda hoje, né, porque a questão hoje da diversidade, né, da idade ali, né, dentro de uma propriedade. Eu, por exemplo, ali na minha comunidade, nós somos mais de 70 pessoas, né, por aí. E eu e mais outra jovem, nós somos as jovens da comunidade, né. Aí vem ali uma faixa etária de 35 anos acima, né, que são os jovens, mas são muito mais idosos, né. Então, na minha propriedade é isso, tenho 3 idosos, né, que moram lá, aposentados, né, que estão lá, mas a gente de jovem, e eu a mais jovem da propriedade, né. Então, para mim, foi algo... Nessa questão da organização ali do leite, foi todo um processo que a gente está fazendo ainda isso, né? A gente está desenvolvendo, a gente está... Agora faz 5 anos que a gente começou ter um ponto positivo, né, já de genética, né, que genética é uma coisa que você vai adaptando, você vai selecionando, você vai vendo qual é o melhor animal, o desempenho, né, o ponto de lactação mais alto, né, se eu posso segurar esse animal ou não, né. Foi assim, muito para mim, aprender também na prática também, né. O curso foi muito importante, mas também a prática, né, vendo a evolução dos animais, né, a questão de perder, a gente quase perdeu tudo, elas não foi... elas acabaram ficando doentes, quase perdemos 12, assim, numa pancada, sabe? Nossa. Foi muito, para mim, também, algo assim, meu Deus, de novo, o que eu vou fazer, né? Então, algo difícil. Vocês fazem a reprodução dos animais lá também? Sim. A gente faz, né, a questão da inseminação, né, que tem artificial ali, faz, né, porque hoje para nós ter um reprodutor dentro da propriedade não é viável, né, tanto financeiramente e também a questão, assim, que o que a gente pode escolher fora, às vezes, talvez é melhor, né, porque não adianta a gente segurar um reprodutor, né, que ali talvez é meio... vamos dizer assim, filho de alguma delas ali, né, e a genética dentro da nossa propriedade não tá 100%, ela tá em 80, vamos dizer assim, olha lá ainda, né? Mas para o que eu via as vacas lá, a gente tinha 5 vacas lá que produziam 5 litros de leite por dia, faz a conta. Não pagava o custo, né, da energia que se utilizava, né? Então, hoje a gente já tem uma produção maior, mas é algo assim que é uma evolução, né? Eu acredito que, como é a nossa vida, né? Em todo o âmbito, né? Tudo tem uma evolução, um crescimento, né? A gente volta muito atrás, como eu falei com meu esposo esses dias, eu falei, a gente tem que mudar uma pastagem aqui, ó, ela não se adaptou muito bem, né? A fazer uma aplicação de alguma coisa. Até pouco tempo atrás também eu fui aprender a plantar milho também, né? Com o trator também. Foi muito, muito bacana para mim, uma experiência, porque para mim entender o quanto que isso depois reflete lá na frente também, né? Então, são pequenas coisas que é magnífico, que quando você vive isso mesmo, que você vai aprendendo, porque eu olhava muito na TV, depois que eu estava na cidade, pensava, é fácil, né? É fácil. Mas quando você vai pegar e você vai viver no dia a dia, que é você levantar cedo, né? E fazer todo esse manejo que tem que fazer, essa organização, você realmente dá muito valor para isso, né? Thaís, queria regressar um pouquinho mais no papo, voltando lá, a tua origem, na verdade, você nasceu no campo, a tua família era rural, aí vocês foram para a cidade e depois retornaram, como é que... Só queria entender um pouquinho melhor essa essência sua.
A minha família, né? Eu sou da uma comunidade Alto Periquita, o nome, né? Onde que eu nasci. É uma comunidade que ela faz divisa com Concórdia, com Ipira. Aqui o pessoal da região vai conhecer, talvez. Castelo Branco. É um monte ali de cidade que ela faz, né? E eu me via também ali, né? Tocando. A minha mãe tinha, né? As vaquinhas lá. Era muito legal a produção que ela tinha. Ela tocava, né? E eu me via fazendo isso junto com as minhas irmãs, né? E essa vertente veio muito forte, tanto também... Só que o meu avô, desde pequeno, ele falava muito da questão do mundo para fora, sabe? Ele era... ele era uma pessoa que tinha uma produção lá, a gente tinha ovelhas também, bastante ovelhas, né? E ele sempre era... Ele contava as histórias de quando ele levava as ovelhas, os suínos, né? No trem, né? As viagens que ele fazia. Ele conheceu o Juscelino Kubitschek, né? Ele contava a história para nós, né? Então, tipo, eu já sonhava um pouco com o mundo, né? De certa forma. Mas nunca pensava que eu ia pro mundo. A gente trabalhava lá e tal. E o meu pai trabalhava, né? Numa mecânica, né? Eu desde cedo, né? Tive sempre muito forte uma mecânica. Muito cedo eu aprendi a fazer uma solda, né? Um negócio assim, tava com uma chave na mão, com as mãos cheias de graxa, óleo, né? Para mim era magnífico, né? Então, quando a gente é criança, a gente sonhava um monte de coisa, né? Meu sonho era ser astronauta, né? Aí, muito, muito forte. Quem nunca, né? Então, tem muito forte disso, né? Então, só que quando meu pai viu que... ele passou a vida dele lá, né? Ele viu que uma oportunidade seria melhor ir para essa cidade, onde ele tem a empresa de transporte dele hoje, a gente acabou indo para lá, né? Vai a família, todo mundo junto, né? Eu nunca me esqueço que realmente hoje, olhando a propriedade, eu voltei lá, né, onde que eu morava, e tá a casa de pé, ver realmente como que é difícil, mas quanto que é importante, às vezes, a gente também olhar e dizer, não, eu consigo, eu vou para frente, às vezes, a gente acreditar nos nossos sonhos, né? Então, para mim, a gente foi morar ali nessa cidade com o tempo ali, cada um seguiu sua vida, meu pai e a minha mãe, né? Então, para mim, foi também desde muito cedo, a gente teve que aprender meio que se virar, né? A minha mãe passava de domingo a domingo trabalhando fora e eu e as minhas duas irmãs, a gente ficava em casa, né? Minha irmã mais velha foi a nossa mãe, né? Realmente, né? Ela assumiu muito cedo. Eu tinha 11 anos e ela tinha 13, 14 anos, então ela assumiu a responsabilidade de pai e mãe, né? Que hoje ainda é muito forte ainda, né? Na nossa questão, acho que a nível do Brasil, aí se tu for ver, sempre tem algum jovem que tá ali, né? Se desenvolvendo, sabendo que o pai e a mãe tem que trabalhar, né? Porque senão, né? Mas a minha vertente veio muito forte, já vendo a minha mãe trabalhar lá, né? Fazer nossa, era muito longe onde tinha o resfriador do leite, tipo, eram uns 300 metros, a minha mãe carregava aquilo lá e levava. A gente tinha nossa, as vacas que a gente tinha eram maravilhosas, sabe? Então, eu fui acompanhando a questão de ter uma propriedade do lado também, que eles tinham a ordenhadeira canalizada lá há 20 anos atrás, era uma coisa, meu Deus do céu, né? A pessoa ter isso era como se ter hoje, vamos dizer, uma BMW, brincando assim, né? A pessoa ter, né? Mas também aprendi muito lá também, né? Vendo muitas questões culturais ali nessa questão alemã deles, né? Que eles tinham, né? Da questão da produção ali. E daí ali em casa e agregando tudo isso, né? Nesse âmbito. Mas essa minha vertente vem sim, né? De vendo a minha mãe muito cedo ali trabalhar, minha avó. Meu avô incentivava a gente muito a plantar alface, repolho. A gente tinha uma muito forte ali, ele levava a gente, né? Fazer esse plantio para a gente entender de onde vinham as coisas da terra, né? Mas depois, né, quando eu mudei para a cidade, eu acabei perdendo muito disso, né? Sim. Que a gente acaba, né, se distanciando, né? Mas essa tua essência, de certa forma, né, tu carrega contigo, inclusive essa parte da criação alemã, né? Isso a gente estava conversando antes de começar a gravação. O quão forte é, né, a cultura alemã nas pessoas, né, que tem essa descendência. A gente eu falo por mim, né? A gente não tem a descendência alemã,
os antepassados são de outra, né, de italiano, enfim. Mas eu, por exemplo, não sei uma palavra em italiano, né? De certa forma, não foi passado para frente isso. Mas já a cultura alemã, aqui na nossa região, aonde tem ela estabelecida, até hoje ela é muito forte, das criancinhas terem a língua, inclusive, como se não a principal, né, a que vai na sequência, né? Sim, com certeza. Até então, na cidade que eu morava, a cidade de Ipira, a gente era muito, sabe, incentivado a gente a aprender outra língua, né? Então, a gente tinha o inglês, mas tinha o alemão também, né? E aqui tem muitas escolas na região ainda. Até essa semana eu conversava com uma pessoa sobre isso, né? O incentivo, que nem tem a cidade de Arabutã, que incentiva, que está fazendo intercâmbio também com esses jovens também, para ir aprender essa cultura, né? Fora, né? Uma coisa também que a gente debatia muito essa semana, que somos brasileiros, né? Nossos descendentes lá que eram alemães, né? Mas a gente leva muito forte essa cultura, né? Dessa questão que os nossos avós vinham trazendo, né, pra gente. De certo modo, né? Eu tive a oportunidade 3 vezes já de morar na Alemanha, né? Então, muito nova, com 14 anos, eu tive essa oportunidade de ir para lá, mas por questões, né, de quem seria meu responsável, eu não tive oportunidade. Ali, quando eu participei de um curso também, há uns 7 anos atrás também tive a oportunidade, mas por outras questões não consegui. E mais uns anos ali, por a questão, né, de saber falar um pouco alemão, a gente vai perdendo muito porque a gente não tem com quem conversar, né? A gente acaba ficando, né, obsoleto. Vai enferrujando, né? Vai. E como? Aí eu teria que falar inglês, né? Inglês eu entendo, mas eu não sei falar, né? Então, tem essa particularidade também do alemão ter algumas coisas que você tem meio parecida com o inglês ali. Então, eu entendo, de certa forma, mas daí eu teria que falar inglês, né? Daí, então, tipo, não tem essa possibilidade, então. Mas são oportunidades. Então, eu sempre digo assim, eu sou uma pessoa que tem oportunidade, ele passa, às vezes o cavalo, como a gente fala, o meu já passou 3 vezes, né? Eu acho que na 4ª agora, se der certo... Tu monta. Eu vou. Não tem outra opção, né? Digamos assim. Mas, realmente, a nossa cultura, a nossa região... Aqui o oeste, eu viajando aí o país, vendo realmente, né, como a gente preserva isso, né, como a gente leva muito forte, né, também as pessoas, né, mas mais bonito é isso, é que a gente não perde a questão da gente sentar num domingo, fazer o almoço em família, né, que é muito importante. Eu acho que isso que é mais bonito da nossa cultura, né, tá com as pessoas, né, a gente tá se distanciando muito em questão assim, hoje eu não tenho tempo mais, né? Não tenho tempo de sentar com a minha avó, tempo de sentar com o meu avô, com as pessoas mais velhas, sentar com uma criança, contar uma história, alguma coisa, né? Alguma coisa que vai somar talvez na vida, né? E realmente a gente preserva muito isso. E vendo em grandes cidades como São Paulo e outros, né? O domingo passa muito rápido deles, né? É algo que a pessoa às vezes só quer descansar, quer parar, mas daí não vê a família e daí acaba passando, né? E daí às vezes é muito tarde da gente querer, né? O tempo não volta, né? O tempo é uma coisa que anda. Então, da nossa cultura, eu acho que é muito bonito isso, da gente dar essa importância para a família, né? A gente sentar no domingo, eu vejo no campo, né? Sentar, tomar um chimarrão, que é a nossa tradição muito forte, né? O chimarrão, quando eu falo lá em Minas, eles dão risada, né? Porque eu falo chimarrão. E falar isso, né? Ter essa troca de conversa, né? Ter esse momento. O que eu posso aprender com a outra pessoa, né? Principalmente as pessoas mais idosas. Tem muita coisa que, às vezes, a gente perdeu como essência de nós mesmos, né? Tal coisa que a gente aprendeu com o nosso avô, com a nossa avó, que ela falou tal determinado momento, né? Então, eu sento muito e converso com a minha avó contando, para mim ver hoje a liberdade que eu tenho hoje, né? A minha avó falando, muita coisa a gente aprende muito mesmo, né? E passar isso pros pequenos, né? Os pequenos vêm, às vezes a gente fala com eles
E, nossa, que legal, né? Tipo, essas coisas do meio rural, né? Que legal. E era assim, não era um trator? Não, era um boi. Eles que puxavam com uma carroça. Nossa, o leite não dá em caixinha. Ah, é, né? Essa tal, né? Que a gente fala sempre, né? Você falou em família. Hoje, quem mora na propriedade? É você, o seu esposo, mais quem? O meu sogro e a minha sogra e o irmão, né, do meu sogro, né? Que a gente mora lá, né? São mais 63, né, digamos assim, né, a idade deles acima, né, a gente também eu tenho uma história muito bacana, que eu comprei minha casa pela internet, né, é uma coisa que eu brinco muito, que é uma veia muito forte. Eu morei 5 anos, né, com o meu sogro, né, o meu sogro é minha sogra, e eu pensava, não, todo mundo quer uma casa, né, um dia, até um lugarzinho. E eu não tinha tido essa oportunidade de morar sozinha, né, tipo, eu já peguei e já fui morar com ele, né, às vezes tem gente que vai morar sozinha, tem essa experiência, né, mas eu quero ter meu lugarzinho também, né. A princípio, minha casa era para ser 180 metros quadrados e não sei o quê. Eu fiz uma planta, né? Sempre fui muito assim. Se eu quero uma coisa, eu vou atrás e dou um jeito, né? Aí fiz uma planta de como que eu queria, tal e tal. Vamos fazer assim, tá? Aí a gente começou, né, e tal e tal. Aí a gente mandou fazer o assoalho da casa. Tá, vou fazer uma casa enorme. Aí eu fui morando mais tempo, né, na propriedade, né. A gente tem 2 casas enormes em cima lá, né, que o tio dele mora sozinho, e minha sogra é meu sogro. Só que tu tem que fazer a limpeza dessas casas, né. E daí vai pegar hoje na minha rotina que eu quase não tenho tempo de estar em casa. Eu disse, não, vamos diminuir isso daí, né? Vamos fazer uma casa. E aí eu comecei a procurar modos de fazer uma casa, né? Que fosse financeiramente barata, né? Porque falar de dinheiro é também falar uma coisa, assim, que é saudável também financeiramente, né? A gente sempre discrimina muito, porque o dinheiro é ruim. Não, o dinheiro é bom. Tem que saber usar, né? Tem que saber usar ele, né? Investir ele, de certa forma. Vamos fazer uma casa, daí... Ou procurando na internet... Eu tinha um negócio de casa de pré-moldado, não coloquei muita fé. Daí eu comecei 3 meses uma saga, de chamar um por um, né? Até que eu encontrei um que eu queria, né? Lá do Paraná, né? Eu comprei um kit de uma casa lá, e hoje é a casa onde que a gente mora, né? Comprei, fiz toda a logística. Mas quais as características dela? Hoje são placas, né, de pré-moldado, que você olhando parece madeira, né? Elas é um Lego, né? Que você monta ela, né? E então eu fiz a compra, né? Me certifiquei que eu poderia pagar quando chegasse, né? Se eu poderia avaliar o produto realmente, né? Porque às vezes você compra uma coisa pela internet e você não tem como saber, né? Aí chegou ali, a gente avaliou realmente, né? A princípio eu pensei, meu Deus, socorro, né? Porque ninguém tinha feito ainda na nossa região. Você achar um pedreiro que quisesse fazer isso, foi difícil também achar, né? Então, a gente fez a nossa casa, a gente mesmo, né? Pegou um pedreiro ali no começo, mas depois a gente terminou. Nossa casa reduziu para 60 metros quadrados. Mais do que isso. De 180 para 60. Porque a gente... terço. Realmente hoje, as casas mais antigas, elas tinham essa questão de muitos filhos, né? Hoje não, hoje que nem eu e meu esposo, né, eu ainda não sei se vou querer ter filhos, né, então tem essa questão também, né, de uma casa menor, né, mais aconchegante, a questão da limpeza também, que ninguém fala, mas é melhor também tu ter uma casa mais pequena para você poder se organizar e tal, e sendo que é ele que faz hoje, né, a organização da casa, porque eu paro muito pouco em casa também, aí tem essa questão, né, muito, muito forte e da gente ter a nossa também, né, estabilidade, né, de sair da casa dos meus sogros, dar essa oportunidade deles viverem também a vida deles, né, e ter a privacidade, né, porque hoje... Mas a casa fica na propriedade também? Fica. Eu sempre digo para minha sogra, sempre faço um tchauzinho para ela, né, porque é bem pertinho, deve dar o quê? Uns 80 metros, né, um pouco mais, a gente mora, né, mas é uma questão, assim, que é um pontapé para mim também, foi muito bacana, eu tinha o quê? Uns 24 anos, quando eu consegui conquistar a minha casa também, né? Então, foi algo muito bacana. Eu sempre digo para ele, talvez pode ser a primeira casa, né? A gente sempre brinca que na primeira casa a gente faz um jeito, na segunda, na terceira, mas uma tá bom, né? Já, né?
pela questão de também aprender, né, negociar, né, ir nas lojas, né. Eu fui uma pessoa, assim, que sempre gosto de orçamento, sabe? Eu vou fazer... Não, pode continuar. Só caiu o nosso... Tá. E essa questão, então, foi muito, muito importante ali também hoje, para empreendedora que eu sou hoje também, essa questão, né, de negociar de certa forma com a pessoa, ver a questão de qualidade de produto, às vezes, né, o barato às vezes se custa caro, né, e outras questões que a gente vai aprendendo na nossa trajetória. Então, para mim, tá no meio rural hoje é uma escola de você ser multiprofissões, né? Você ser veterinária, você ser engenheiro agrônomo, você ser uma contabilidade e várias outras coisas, né? Que você tem que ser dentro de uma propriedade. E quando uma pessoa de fora me falava, às vezes eu pensava, não é tudo isso, não, né? Então, mas realmente é toda uma organização, né? E tá com eles lá, com meu sogro e com a minha sogra, eu aprendi muito com eles também, né? Eu voltei com esse vínculo também, né? Com a minha sogra, tem essa questão da descendência alemã ali, mas o meu sogro é italiano, né? E daí, aprender a entrar lá na questão da cultura italiana também, né? Deles também foi muito bacana. A questão da mesa farta, né? De chegar assim, todo dia, uma opção aqui, outra opção lá, e sabe, né? Para quem veio da cidade, que estava acostumado a comer nuggets, hambúrguer, essas coisas, né? Para mim foi, nossa, que bacana, né? Comer uma comida saudável também, né? Sim. E aí, tudo isso que você aprendeu, então, dentro, nesse retorno à propriedade, aí agora você tá dando esse outro passo, que é o que você aprendeu ali dentro e coisas, inclusive, que você descobriu ali dentro, você está replicando para outras propriedades. Que esse trabalho, então, que você está fazendo é também voltado ao agronegócio com outras famílias, né? Eu fazia mais, né? Agora, né, com esse projeto, né, que tem ali. Eu levo essa minha vivência para as pessoas também, para entender, porque eu acredito que a melhor forma da gente poder passar para alguma coisa, para uma pessoa, principalmente para um produtor rural, é dizer assim, eu te entendo, sabe? Eu sei o que é viver isso, eu sei o que é olhar para o céu e dizer, pelo amor de Deus, chove, a gente precisa de chuva, ou para de chover, né? O nosso chefe é o clima, né? Eu sempre brinco, porque realmente a gente passou poucos dias aí, foram 20 e poucos dias sem chuva. Aí você pega uma propriedade aí que, em todo o âmbito em questão, você acaba perdendo produção, você acaba perdendo dinheiro, né? E dessa forma, começa a se gerar muitos conflitos, né? Na nossa cabeça, meu Deus, eu tenho isso para fazer, eu tenho isso para pagar, né? Então, eu acabo levando essa vivência para os produtores. Eu entendo que é acordar cedo, eu entendo que às vezes ir 2 horas da madrugada você está fazendo uma silagem que você começou às 4 horas da manhã, sabe? Você parou um tempinho ali só para você almoçar e você já foi, né? Então, e várias outras coisas, né? A questão também da suinicultura, eu não entendo muito, mas eu tenho pessoas da minha família que trabalham, então eu entendo também dessa forma. Da avicultura também, pessoas que trabalham também, a gente entende também, né? O que é da questão da bovinicultura e de outras áreas, né? Então, quando a gente vai... A questão dos grãos também, né? Como a gente tem um arrendamento lá na propriedade também, quando a pessoa vem me falar, eu esperava isso, mas aconteceu isso em produção. Então, a gente tem um certo entendimento de quando você leva para o produtor, é o que eles me falam sempre. Eu acho até às vezes meio pesado, né? Mas não é uma pessoa de apartamento, eles me falam, né? Eles brincam comigo, porque a gente tá, né, realmente dentro do sistema ali de como funciona tudo, né? E para as pessoas mais de idade, isso, né, que é o agricultor, para eles é algo... Hoje a gente mais jovem já entende, não, tudo bem, né? A gente já faz essa questão, mas para o produtor mais de idade é uma coisa mais importante para eles, né? E eu também, né, me abri para ouvir também eles também, que é muito importante, né? Não adianta eu chegar, falar lá para eles, e se eu também não querer ouvir eles, né? A questão da escutativa, né? Realmente, como eu estou ouvindo essa pessoa também, né? Que é muito importante para mim também, de certa forma, nas minhas palestras também, cada vez poder melhorar também, né? Porque não adianta, né? E são cenários muito conflitantes, né? Você tem ali o tradicional, que é aquela pessoa que está
não tem intervalo para nada, trabalha de segunda a segunda, não existe final de semana, não existe feriado, e a forma de trabalhar também, ela vem lá de trás, onde que você usa esses processos até de certa forma mais rudimentares e tal, e a outra ponta é justamente essa de gerações mais jovens, mais novas, que não querem replicar o sofrimento que era lá atrás, né? Então, você conseguir fazer esse meio de campo, né? De explicar para o jovem que não precisa ser daquela forma e explicar também para a pessoa mais velha que também não precisa permanecer daquela forma para conseguir atrair o jovem e justamente ter a questão da associação, ter a questão de fazer o agro continuar, né? Sim, isso é muito forte, porque a primeira palestra que eu fui dar em Chapecó, aí eu fui contar para um grupo de jovens como que eu fazia isso. Aí a primeira me chegou e disse assim, eu não vou ficar no interior. Eu olhei para ela, meu Deus, eu apavorada ia falar, né, isso, né? Porque meu pai construiu lá um chiqueirão, não sei o quê, gastou um monte e ele nem perguntou para mim o que eu queria, né? E eu olhei e disse, meu Deus, e agora o que eu vou falar, né? Aí tem essa questão muito forte da sucessão familiar. Hoje, eu sempre digo para os pais, por favor, conversem com seus filhos. Se vocês querem que eles fiquem na propriedade, de certa forma, porque, às vezes, realmente, o meu sogro, o sonho dele é encher de erva mate, né, a nossa propriedade. Mas não, em conversa, a gente disse, não, a gente quer seguir um rumo assim, né? Então, às vezes, você também ter essa abertura para você falar, também, às vezes, colocar. A gente sabe que não é fácil, né? Não é uma coisa assim que é um processo que a gente tem que... Às vezes a gente tem que mostrar na prática que aquilo lá funciona, né? Por essa questão de diferença, né? De idade. Porque hoje, como jovem, eu sou uma pessoa que prezo muito a minha qualidade de vida. O meu tempo, eu poder viajar, eu poder fazer minhas coisas que eu gosto, sabe? Mas é um processo que eu tive que passar. São 8 anos aí que eu tô vivenciando isso, né? Entre o tempo que eu estava na indústria trabalhando e fui morar lá na propriedade, enquanto eu parava os finais de semana e eles continuavam trabalhando, né? Então, eu desde lá já coloquei como meta eu poder parar e descansar. Só que foi muito tarde isso, sabe? Eu vi isso, mas realmente, alguns anos atrás, quando eu tive um pré-burnout, né, que não se fala muito hoje no campo, né, de ter essa questão, de ter depressão, de ter ansiedade, de ter pensamentos suicidas, né, que a depressão me trouxe isso, né, eu priorizei muito essa questão de qualidade de vida, de bem-estar, de parar, o que você gosta de fazer, né? Quais são os seus hobbies, né? Então, são coisas assim que é um processo que eu tive que passar de quase outra data de aniversário, né? Eu brinco sempre porque quase vim a falecer mesmo, quase perdi minha vida por uma questão ali de saúde que acarretou a depressão, né? Que foi muito forte. E eu sou uma pessoa que sou apaixonada por andar de moto, né? Amo motos. Meu Deus, se tem uma coisa que eu amo é isso. Então, eu olhava andando de moto, fazendo a coisa que eu mais gostava e pensava, tá, e se eu fizer isso, tal, o que vai acontecer? Vou parar de sofrer, né? Aí eu conheci uma pessoa que mora em Palmitos, dentro dos cursos ali, e ela trouxe, não, menina, você tem que procurar ajuda, porque você tem que procurar um psicólogo, né, e tal. E eu pensei, vou procurar para quê? Eu tinha um medo danado das pessoas descobrirem o que eu estava passando, sabe? Meu Deus, o psicólogo vai saber que eu passei por tal situação, tal, e não vai ajudar em nada, sabe? Vários questionamentos. E daí você falar para uma pessoa mais velha também isso dentro de uma propriedade, né? Meu porém é que a minha sogra tinha depressão, tinha passado por isso, sabia o que era também. Meu esposo também, desde que eu conheci ele com uns 17 anos ali, ele também tinha depressão. Então, eu estava dentro ali, então, de certa forma, eles entendiam que era isso. Mas uma família que às vezes não passou por isso, não entende o quanto que é difícil você se abrir e dizer assim, eu não aguento mais viver, eu quero terminar com a minha vida, né? Uhum. Então, hoje, quando você fala dessa questão de idade entre jovens,
E a questão mais, assim, das pessoas mais de idade que estão dentro de uma propriedade é um pilar também muito importante falar sobre essa questão da saúde mental, né? Sim. Das pessoas, né? E isso você aborda, então, nessas tuas conversas que você tem agora, nas palestras, enfim, também é um assunto bem atuante a questão da saúde mental e que daí vem todas essas patologias, inclusive, né? Uhum. Com certeza, né? E decorrente de todas essas palestras que eu fiz e tal, eu ouvi muitos relatos, né? Porque a minha vida não importa mais, porque se eu tirar minha vida, ninguém vai sentir minha falta, ou eu tô desanimado, minha propriedade só vai para trás. Por que que ela vai para trás, né? Por que que ela vai para trás? O que que tá acontecendo, né? Vamos ver, vamos a fundo ver o que está acontecendo realmente, né? É a propriedade ou o gestor da propriedade que não está bem, tá levantando da cama parecendo que está carregando o mundo nas costas, né? O que está acontecendo, né? Então, foi ouvindo muitos relatos, principalmente da parte, né, eu trabalhava mais com mulheres, né? Nessa questão. E eu vi muito a questão também da violência doméstica, psicológica, né? Então, quando eu fui realmente realizar o Cultivando Bem-Estar, quando eu fui montar ele, eu comecei a lembrar disso, que eu fazia alguma coisa, mas ele não tinha um nome, né? Então, de trazer essa questão da saúde mental, da qualidade de vida, o bem-estar, né? Que é muito importante dentro de uma propriedade. E foi se falando cada vez mais, e deu uma amplitude muito grande, né? Mas, principalmente, quando eu, em rede nacional, abri minha vida, né, para várias mídias aí, para realmente falar, o produtor rural também passa por isso, né? O produtor rural também adoece mentalmente, o produtor rural tem o pré-burnout, né, que foi o ápice aí que falar isso, porque hoje se fala muito dentro do âmbito da cidade, né, mas não se fala na questão da comunidade rural. Então, quando a gente aborda isso, tem um certo tabu, né? A gente sempre vai ter, né, essa questão. A nossa geração já é uma geração mais aberta para falar isso, mas é uma geração também que não fala sobre isso, né? A gente vê os dados que a gente tem aí, o pouco tempo que saiu, né, a questão dos afastamentos aí no Brasil, aqui em Santa Catarina, também são altos os índices também, né? Então, é algo que a gente começa a se preocupar, né, de certa forma. E é o que eu venho abordando hoje nas palestras, essa questão, mas eu tenho um time muito bacana que trabalha comigo hoje também, né, de profissionais também, né. Thaís, essas palestras que você ministra, que você começou a ministrar, eu queria entender melhor como que essa porta se abriu, como que você começou a trilhar esse caminho de repassar esse conhecimento para outras pessoas também. Para mim foi muito importante eu olhar quem estava à frente do palco sempre também, né? À frente de um curso, né? À frente daquela pessoa, às vezes, que estava ali com 10 pessoas passando um curso, e eu era uma das alunas, né? Então, o conhecimento que ela estava agregando, que ela estava me passando, né? E ela estava aprendendo também, né? Essa pessoa foi muito importante na minha vida, né? Que eu, de certo modo, vendo a importância do trabalho que ela tinha, né? Eu pensei, nossa, que bacana, algo assim. E daí, quando surgiu realmente essa possibilidade de contar a minha história, de certa forma, levar esse conhecimento que eu fui tendo ao longo dos meus anos, aí às vezes eu penso, parece que eu tenho 60 anos, né? Às vezes parar para pensar, mas eu poder passar. E eu aprender e desaprender muita coisa também, né? Que a gente não fala que a gente desaprende, mas a gente aprende ali uma coisa nova junto também, né? Então, foi passando por isso, vendo pessoas à frente, pessoas que eu admirava muito pelo conhecimento, pelo trabalho que fazia, foi me moldando. Porque a primeira vez que eu fui falar em público, eu falava meio travada, meio assim, meio com as mãos, meio, né? Então, realmente dava uma questão, uma ansiedade. Como eu lidar na frente disso? Como eu passar uma segurança para as pessoas do que realmente o que eu estou trazendo aqui é algo realmente, né? Que eu tenho um entendimento do que eu estou fazendo, né? Então, foi vendo pessoas, né? Que eu admirava, mas também cada dia, né? Nesses 8 anos, por
por aí, sabe? Se eu parar para pensar, é por aí. Eu acho que 8 anos, eu fui aprendendo muito, né? Eu fui aprendendo a questão de ser produtora rural hoje, ter a tecnologia hoje lá no campo está muito em alta, a gente tem que falar. Eu quando fiz o técnico em agronegócio, eu trabalhei a questão do marketing rural, né? Essa questão de o produtor não ser mais o Jeca Tatu, né? Com um chapéu rasgado, uma calça, né? Não, a gente está muito tecnológico em várias questões, né? Então, a tecnologia me ajudou muito. Hoje você ir no YouTube e várias outras questões, quando você tem alguma dúvida, né? Você vê como que eu posso fazer aquela questão, como que eu posso melhorar, né? Então, também tem essa parte do desenvolvimento pessoal que a gente vai tendo, vai crescendo, entendendo. Eu sempre digo, a gente é uma criança na parte da comunicação. Eu sou uma criança ainda, né? Na parte da comunicação, conheço muitas pessoas aí que tiram muito de letra, mas é a questão de eu aprender com elas também, né? Muitas questões. E a parte do conhecimento hoje, né, que eu estudo, né, psicanálise, né? Também hoje para abordar essa questão e faço a graduação hoje, né? Por isso que eu digo, hoje eu faço ciências da felicidade, né? Uma área nova que vem no nosso país aí. É uma graduação? É uma graduação, legal, né? Que vem trazendo isso. E a questão do tempo, né? A gente às vezes quer acelerar. Eu, quando eu fiz 18 anos, eu pensei, nossa, fiz tudo lá, não consegui fazer. E pensei sempre assim, meu Deus, eu sempre me culpava. Por que eu não consigo? Porque eu não consigo, né? Aí, hoje eu entendo que teve que ter um tempo para mim entender, talvez que se eu tivesse feito engenharia mecânica, que eu quisesse fazer, né? Talvez era o que eu gostava, mas não era o que eu queria, talvez, né? De certa forma. Gostar e você se ver fazendo isso futuramente é totalmente uma coisa diferente, né? Então, pode ser algo mais momentâneo ali, isso, né? Não para toda a vida. Mais eu com o TDAH, que essa questão de hiperfoco, que não se fala, né? Como o autista também, né? O TDAH tem hiperfoco em algumas coisas. Eu, às vezes, às vezes não consigo fazer nada. Às vezes, a questão da procrastinação, né? Mas vem a questão do hiperfoco, que isso que dá muito medo. Às vezes, você gosta de uma coisa, mas quando vem lá no final, tu larga, né? De mão, né? Então, eu tive que ter esse tempo para mim também aprender também muita coisa, né? Para estar levando realmente conteúdo para as pessoas, mas um conteúdo também que fosse agregar na vida deles, né? E realmente de uma forma menos técnica, né? Hoje eu levo para eles uma linguagem que eu falo hoje no campo realmente, né? Como Thaís, de certa forma, eu acho que como profissional a gente é muito cobrado para a gente ter uma linguagem técnica, falar, né? Eu brinco muito sobre a questão, né? Como que eu vou falar com o dicionário, né? Claro que a gente tem que se moldar em um ambiente que a gente está, é muito importante, com certeza. Como eu estava em Brasília, lá no Senado, poucos dias, faz 2 semanas, né? A gente estava lá também, né? Que teve a abertura da carta, né? Do Agro CNA, né? Para entrega para esse ano, né? 2025, né? Mas também como que eu vou falar com um produtor rural também, né? E justamente como é que é essa abertura do produtor rural? Tem essa abertura? Ou quais são as dificuldades de chegar e não só conversar com ele, mas palestrar para ele e que essas informações entrem na cabeça dele, né? É muito bacana porque, a princípio, volta muito na questão assim, tá, o que eu vou colocar aqui, né? O que eu vou montar de material aqui para apresentar para eles? Primeiramente, né, tem um vídeo de abertura contando um pouquinho da minha trajetória, né, para as pessoas entenderem em 2 minutos, né? 2 minutos para as pessoas entenderem de como surgiu o Cultivando Bem-Estar no meio rural, né? Para eles entenderem que a região deles é conhecida fora de Santa Catarina também, que eu levei essa questão do nome do nosso oeste, do nome do nosso estado, né? Então, para fora também do país. Hoje, o projeto, né, a iniciativa, ele é visto fora, né? Em muitas regiões também, né? Hoje à noite eu vou ter uma conversa com o pessoal de São Paulo, né? A gente abordar para fazer isso, levar isso para lá também. A nossa região, querendo ou não, ela é uma pioneira no que eu faço junto, né? As pessoas somam comigo. Então, quando eu vou falar com o produtor rural, eu conto essa questão da minha trajetória um pouco nesse vídeo e trago, né, o que é saúde mental, o que é bem-estar, né?
por que a gente tem que falar isso? Eu abro, né, a roda de conversa, né? A gente faz algumas perguntas, né? E eles vão interagindo, né? Vão fazendo. É muito bacana porque às vezes a pessoa chega totalmente fechada e no final sai, né? Eu faço algumas dinâmicas e algo assim que tu tem que também cativar eles, porque eles se colocaram ali naquele lugar, já é uma grande coisa de você conseguir o público para ele estar ali para receber essa informação, porque geralmente para você reunir pessoas hoje, né, é algo difícil hoje, né? Então a gente eu tenho mais de 200 comunidades aí, se eu não estou enganada. Hoje eu tenho uma parceria com a Cressol Desenvolvimento, Concórdia, né, onde a gente leva essa questão, né, da saúde mental e da educação financeira, né? Que tem que ter um pilar aí, uma balança, né? Que quando o financeiro não tá bom, a saúde mental também não tá. E quando os dois estão alinhados, a gente consegue conversar. Aí eles tiram muita dúvida, porque daí a informação chega para eles sem perder nada, né? Então, chega, de certa forma, a gente fala sobre saúde mental, o que é depressão, o que é ansiedade, a gente fazer um momento de troca, fazer um coquetel, fazer um momento, sabe assim, para eles realmente saírem da rotina, né? Eles perceberem o quanto que isso é importante deles estarem ali, porque eles são importantes. Eu sempre brinco, de certa forma, assim, a gente não se vê como uma pessoa importante no campo, é muito banalizado, às vezes, de certo modo. Às vezes, quando você vai rodar o país e você vê, a pessoa pergunta quantos 1.000 hectares nós temos, a minha propriedade tem, né? Eu pensei, poxa vida, quantos 1.000 hectares, a gente ali com 20 hectares aí na nossa região, tá louco ter faceira, né? Dependendo do que tu pega nessa questão, né, do nosso relevo aí, né? Pouco moro, como diz o outro, né? Pouco moro aí às vezes, a gente tem que meio que plantar amarado, né? Aí, isso mesmo. Aí eu pensei, nossa, como que você enxerga isso, né? E levar para o produtor, né, essa forma de dizer, tua propriedade é importante, pode ser ter 7, pode ter 3, pode ter 20, pode ter 50, 100, né? Pega aqui mais pro lado de casa, já tem propriedades com mais de 100 hectares, né? A questão de que tem muito mais forte, mas ter essa abordagem, né? Algo simples que ele olhe e se identifique, né? Poxa, eu passei por isso, passo por alguém, eu sempre pergunto para eles assim, alguém aqui de vocês deve conhecer alguém que teve depressão, teve ansiedade, ou caso de suicídio, né? Nossa, eu recebo cada relato, às vezes, no final, sabe? Porque eu trabalho, né, contando o meu case, né, minha história em cima disso, mas eu tenho psicóloga que vai junto comigo, né, eu tenho várias pessoas bacanas, a questão da área tributária, né, governança rural, né, eu tenho a Paloma, eu tenho a Carla, eu tenho um monte de gente, a Flávia, e um monte de gente ali que trabalha, né, tem o fisioterapeuta que vem porque daí tem idosos, né, tem uma fonoaudióloga também, que é muito bacana também, em falar, porque desmistificar muita coisa, sabe? Porque muito conhecimento que não chega, às vezes, ao campo. Ele tá ali, mas como que você abordar isso? Como que o produtor, ele tem hoje o celular na mão? Tem, mas como que ele vai ler aquela reportagem extensa, né? Nesse modo, né? Às vezes tu chega e tu fala, nossa, verdade? É verdade, você fala para ele. Eu não sabia, então, tipo, tu já conseguiu um ponto positivo de conhecimento que ele vai levar. Eu nunca me esqueço que eu tô indo agora, ao final do mês, pro 9º encontro do Cultivando Bem-Estar, né? Que vai ser em Ipira. O quanto que isso, as pessoas vêm algumas me acompanhando e eu vejo o resultado, né? Vejo o resultado que procuraram ajuda psicológica, ou às vezes viram que a propriedade, a questão, né, da governança rural, tributária, né, que eu tenho, ela vem fazer a parceria junto, né? As palestrantes fazem uma parceria junto ali comigo, que é muito bacana, eu sou muito grata a elas, né? A minha propriedade tem isso daqui, eu tenho que melhorar esse papel, essa coisa, essa organização, né? Eu tive o Icasa também, que já trouxe, né? Foi muito bacana, né? São parceiros que vêm
para atribuir alguma coisa que também seja importante, né? Então, isso que é muito importante, de certa forma. E agora a gente tá levando cada vez mais parceiros aparecendo, né? Porque, querendo ou não, também faz uma divulgação do trabalho deles, né? Que é muito bacana. Uma parceria, né? E quando a gente tem essas parcerias que conseguem agregar dentro da iniciativa, o produtor rural também tem muito a somar para ele também, né? Como que eu vou saber dessa coisa, desse assunto, se eu tiver que pagar? Porque dói muito no bolso, né? Do produtor, dependendo do que tem que fazer, né? Então, é um pontapé ali, né? A informação, sempre digo, eu não vou mudar o mundo, né? Mas é uma informação que talvez possa ajudar o mundo deles, né? Ali, de certa forma, né? Tá semeando, né? Isso, tá plantando isso mesmo. ali a sementinha e... De alguma forma, algum fruto vai gerar, né? E você percebe, Thaís, de um modo macro, assim, quais são as principais dificuldades, os principais medos até dos produtores, né? Das pessoas que vivem no campo, porque, assim, muitas vezes, as pessoas também, tratando muito da saúde mental, que... acontece de ter o problema e não vem à tona porque a pessoa está lá no campo, né? Querendo ou não, é um ambiente mais restrito socialmente, né? Você não tem tanto contato e tal. Mas de que forma você faz essa leitura em relação aos medos dos produtores, às angústias, às dificuldades que eles têm, o que mais pega, digamos assim, no dia a dia deles nesse ponto? Uhum. A gente observa muito nessa questão, né, climática, né, que a gente vê a gôndola do mercado mais alta, né, também o preço. Tem questão de toda a logística, né, fora também, né, que tem, mas pesa muito, né. Por exemplo, vou citar um exemplo meu, né, que é mais fácil de entender. A gente produzia batata doce, né, a gente acabou perdendo 750 quilos de batata doce, né, que você planta, você faz todo um cuidado, né, e você está contando com aquele dinheiro, você está contando com aquele investimento. Aí você pega uma época de muita chuva e acaba perdendo, porque às vezes você não consegue colher tudo aquilo de uma vez, né? Então, a questão climática, né? A questão também do mercado, a questão de falar sobre isso, tabu muito forte também, né? Das pessoas se abrirem hoje eu acho que a gente vem de uma geração assim que... antes de casar, Sara, sabe? A gente nunca falou o que sentia de verdade, né? E o produtor, principalmente o homem, sempre eu defendo muito os homens, porque os homens carregam uma mochila muito grande de ser forte, né? Sou uma pessoa totalmente contra essa palavra, você tem que ser forte, né? Eu fui muito forte até eu cair, né? Então, os homens também, que querendo ou não de carregar isso, as mulheres também, mas os homens, se a gente olhar por uma certa forma, ele desde pequeno, ele é moldado para ser um cidadão que tem que aguentar o tranco, porém, porada que vinha e deu, não tem outro jeito, né? A mulher também, a questão, eu como mulher sei muito bem também o que é isso também. Eu vejo hoje muito forte a questão da maternidade, de ser empreendedora, né? Eu tenho a minha irmã, né, que é mãe e é empreendedora, né? Passo o dia inteiro fora, né, bem dizendo, no restaurante deles, né, com a minha sobrinha junto, né. Então, essa questão hoje no campo, a climática, essa questão do afastamento também, muito de um posto, né, de tu chegar, às vezes, no posto, ter uma preparação, talvez, né, é uma coisa que eu já bati muito de frente. Pessoal, a gente precisa ter pelo menos uma psicóloga num posto. Às vezes, eu conversando com o médico do posto lá, ele me falou, tem gente que vem aqui só para conversar. Só para conversar. Sim. Sabe, essa questão porque os CAPs estão sobrecarregados hoje, de certa forma. É um adoecimento mental cada vez maior, se a gente for perceber. E os CAPs atendem o pessoal da cidade, de certa forma, né? É mais fácil esse deslocamento, né? Eu sempre digo, a nossa região ainda é privilegiada. Vai pegar na Amazônia, por exemplo, o pessoal, se precisar de um psicólogo, nunca, né? Então, mas são produtores lá também, né? Então, essa questão climática, financeira, morar longe, né, da cidade, ter essa informação também, né? É algo que ia ser tabu,
né, muito forte, né, que eu tenho que ser forte, eu tenho que aguentar o tranco. Se eu não estou dormindo direito é porque eu me atravessei, né, eu sempre digo assim, não dormi bem e tal, é por outra coisa, né, eu sempre digo, né, porque eu trabalhei e fiz demais força. Não, se isso está persistindo, tem alguma coisa que está diferente. Eu não me interesso mais fazer aquilo lá, que eu gostava de fazer, tem alguma coisa aí que você vai ver, né? Então, são questões que a depressão, por exemplo, ela vai dando alguns sintomas que às vezes parece normal, né? Então, são fatores assim, né, que influenciam muito e eu vejo que a gente não fala muito sobre isso, né? De falar sobre a questão do homem, né, que precisa muito, os idosos, os nossos jovens, né, que estão ali no campo. Eu tenho uma história de tentativa de suicídio na família, então eu entendo perfeitamente o que é passar por isso, porque você vê aquela pessoa que você sabe a trajetória dela, você ter que ligar para a família, falar, a pessoa tentou fazer isso, estou aqui no hospital, não sei se vai se salvar ou não, é horrível você passar por isso, né? Um jovem também, que eu conheço também, passar por depressão também, levar 6 meses para conseguir chegar num CAPS também, você ter que fazer, né? Ali foi feito a questão financeira de pagar, né? Um psicólogo, fazer um acompanhamento, mas e quem não tem, né? Uhum. Aí entra muito forte do que eu venho tentando fazer, né? Que é um centro de apoio e bem-estar, né? Para os produtores rurais também, né? Que tenham uma certa forma, uma agilidade de atendimento, né? Em questões psicológicas. Mas é uma coisa que eu tenho, assim, uma visão que é muito grande para mim ainda, de certa forma, porque tu tem toda uma logística, né? Uhum. Tu tem que ter um lugar, tu tem que ter dinheiro para isso também, né? Para você montar, né? E tem que ter profissionais para trabalhar Sim. nessa área, né? Também. Então, são esses fatores que influenciam muito, né? Uhum. Thaís, em relação ao teu raio de atuação, onde que você ministra essas palestras, de que forma que as pessoas podem ter acesso a essas palestras, até as empresas também, as entidades cooperativas, né? Podem te chamar, podem organizar, podem apoiar, como é que funciona? Olha, entrando em contato, né, pelas minhas redes sociais aí também, né, tem essa questão, né, quem quiser me conhecer, né, eu sou a Thaís do Agro, né, sou a Thaís, ou a Thaís Neres Crintes, né, se for, entrar em contato comigo, né, a gente vai estar fazendo essa conversa. Hoje eu atuo em 5 cidades, né, que são a cidade de Concórdia, Jaborá, Irani, e Pira e Piratuba, né? São as cidades que hoje eu tenho essa abrangência, né? Estou em conversa com outra cooperativa, né? Para a gente estar vindo para cá, talvez, né? Futuramente, né? A gente abordar e a gente precisa de apoio, né? A gente precisa de apoio tanto financeiramente, claro, que a gente tem um gasto, né, de logística, de organizar, né, materiais que a gente acaba... Mas também fazer o convite, né, para as pessoas que quiserem participar, né, tanto como produtor rural, pessoas da cidade que também participam também, né, que é um evento, eu sempre digo, são encontros gratuitos, né, que a gente soma muito, aprende muito também, e os profissionais que quiserem, né, participar, né, que vão abranger alguma coisa para o produtor rural, né, que vai ter alguma coisa que for somar na vida deles, né? Também ficou o convite, né? Para fazer isso, né? E que a gente possa mais, cada vez mais, fazer que o projeto chegue mais longe, né? E a gente possa ajudar mais pessoas, né? Levar essa informação. Aberto, então, a expandir a outros municípios aqui da região, Sim, né? com certeza. Formar mesmo deixar cada vez mais sólida essa rede de apoio, que eu posso classificar assim, né? Como rede de apoio, né? Porque, de fato, é um serviço que o produtor recebe de graça ali, né? Informação e aí você fala dos profissionais, né? Atendimento psicológico, fonoaudiólogo, enfim... Também esses profissionais, é importante, né, que as pessoas que estão acompanhando, os profissionais da área da saúde se voluntariem, né, para acompanhar, para estar junto com você também nesse processo. É bem interessante. Muito importante mesmo, né? O psicólogo que também quiser, né, abordar alguma coisa que soma também aí, né? Que é uma área que eu sou apaixonada, então eu acho que a gente precisa muito disso, precisa dessas pessoas para levar essa informação, né? Eu sou uma pessoa que estou entrando no ramo, vamos dizer assim, né, na área, né? Mas eu preciso de alguém que já está na área também, Sim. né? Que
gatilhos mentais acontecem toda hora. Então, como que eu vou levar alguma coisa que não vai ter um efeito positivo, mas também vai ter um efeito negativo, né? Então, que a gente tem esse profissional que possa, às vezes, ajudar, né? Que possa, ali numa conversa, fazer, às vezes, dar continuidade ao acompanhamento, né? Então, quem sabe dessa forma a gente consiga, né, trazer o cultivando o bem-estar no meio rural, né, uma qualidade de vida e bem-estar para todos, né? Tanto no campo quanto na cidade também, né? Uhum. Thaís Neres Crindias, obrigado pela sua presença aqui no Fala Mais, por compartilhar a tua história, né, e também por repassar para frente, né, essa tua trajetória aí, ensinando as pessoas também a vencer desafios, né, a superar barreiras. Então, parabéns, sucesso cada vez mais. Eu sou muito grata a vocês também, muito obrigada pela oportunidade e que a gente consiga, né, eu vendo o trabalho de vocês, ele é muito importante para nossa região, né? Ele traz muita coisa boa aí para o pessoal. E agradecer mesmo de coração essa oportunidade que vocês já fazem parte, né, dessa rede de apoio, com certeza, né, levando essa informação que o produtor pode procurar ajuda, que tenha alguém por eles, né, o Cultivando Bem-Estar juntos pelo agricultor. Então, muito obrigada a vocês também. Legal. Esse é o intuito, né? Que a gente consiga fazer abrir esses espaços para levar esse tipo de informação também para frente. Agradecimentos feitos a Thaís, agradecimento também às nossas marcas, né, que apoiam o nosso projeto aqui do Fala Mais, né, Cicobi Valcredsul, Frigorífico Arvoredo, Notável Construtora, CRT Technology e Oeste Mais. E um agradecimento também a vocês que nos acompanharam nessa conversa, e um recadinho, né, assim, a mais, na verdade, a gente sempre pede isso, mas que nessa especificamente, que compartilhem com mais pessoas, que vocês entendam assim, que tenham algum tipo de relação com o que foi abordado aqui, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas do agronegócio, pessoas estratégicas que consigam levar o projeto para o meio rural da cidade da onde você está assistindo, né? Que a gente consiga justamente ampliar essa rede aí de apoio. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Nos vemos na próxima semana.